De volta com o nosso programa e vamos falar de saúde. Muitas pessoas buscam ao longo da vida o bem-estar físico e emocional. Isso está certo, né? Sempre tentando melhorar o estilo de vida. Entretanto, para muitos, a falta de estímulo é tomada por uma irritabilidade incontrolável e até um humor deprimido, que é característica do transtorno distímico ou distimia. A incidência maior é com as mulheres. A causa envolve fatores genéticos, disfunções neuroquímicas do cérebro e também fatores pessoais, como uma infância marcada por sentimentos de rejeição e carência. Os sintomas da depressão na distimia se apresentam em escala menor, porém, isso não impede que, em algum momento, se manifeste um episódio de depressão maior dentro do quadro distímico. Entre outros sintomas, no decorrer da vivência, o transtorno do mau humor induz o indivíduo ao isolamento, à melancolia e à apatia, reduzindo a autoestima e causando muitos prejuízos nas relações sociais. Pessoas e profissionais, para te ajudar a combater o mau humor e viver com mais alegria, nós estamos recebendo a psicóloga, escritora e palestrante Marilene Simão. Tudo bem, Marilene? Tudo bem, querida. Prazer, Marilene, bom mais dia. uma vez. Bem-vinda. Obrigado aqui Obrigada pela vocês. presença. Eu que agradeço. Então, diferença entre distimia e mau humor normal. Como a pessoa levanta e fala assim, hoje não tô bem e tal, e aquilo pode até passar ao longo do dia. Mas quem tem distimia não passa. Não passa. Geralmente começa na infância ou na adolescência. É um transtorno de humor de intensidade moderada, mas grave, porque prejudica demais a vida da pessoa e de todos que convivem com ela. O mau humor, que seria uma alteração de humor, isso pode acontecer com qualquer um de nós, tá? Hoje acontece alguma situação que tira o teu humor, tá? Aí é uma coisa. O distímico, independente do ambiente, ele vai ter o mau humor. Então pode estar uma situação maravilhosa, uma festa. Ele está lá praticamente estragando a festa das pessoas, porque ele não vê sentido, alegria, felicidade em nada. Então você pode estar curtindo um lazer maravilhoso. Ele estando junto, ele não consegue ter essa mesma sensação que você. Exatamente. Mas não é depressão, porque a depressão tem esses sintomas. É uma depressão só de intensidade moderada que tem que ser o profissional mesmo para identificar se ele está num quadro depressivo ou se é uma distimia. Então, o diagnóstico ele é praticamente clínico, tá? Acadêmico, porque você tem que saber toda a história de vida da pessoa para poder chegar à conclusão que realmente é um quadro distímico. Ele sofre de distimia. A maior incidência mesmo é nas mulheres, que sofrem maior alteração hormonal, tá? E tende a se agravar na TPM. Então tem relação com a TPM também? Tem, porque a mulher com distimia... Bom, a mulher sem a distimia na TPM, ela já tem toda a alteração. Ela fica sensível, né? Isso, muito. Ela passa por fases sendo educado, assim. né? Tô sendo educado. Realmente, a mulher quebra tudo, isso, né? Tem casos Acaba graves. o casamento. Eu atendo casos graves de mulheres com TPM fora do controle mesmo. A gente indica até, sabe, se isolar mesmo, porque é terrível. E se ela tem a distimia, tudo tende a se agravar, porque a alteração hormonal vai influenciar muito. No caso da distimia, é genético. Alguém da família tem depressão. A depressão, ela é genética, infelizmente. E o distímico, ele vai sofrer com essa depressão crônica ao longo da vida. Se ele não buscar um tratamento, isso na velhice se torna ainda pior. Agora, tem casos da distimia surgir não na infância e na adolescência, surgir na terceira idade. E aí a pessoa fica aquele idoso ranzinza mesmo, ele não era, ele vai se tornar de difícil convivência. A família fala, nossa, mas ele ao longo da vida piorou muito o humor dele. O que a gente pode fazer? Realmente entrar com medicação e psicoterapia. Onde a psicoterapia vai atuar? Ensinando
essa pessoa a conviver, a lidar com as pessoas. Então, a medicação, ela vai liberar, vai atuar na dopamina, na serotonina, vai corrigir a química cerebral, mas sem a psicoterapia não adianta, porque ele não vai saber lidar com essa situação, né? É a mesma coisa, você dá uma medicação para o depressivo, ele se torna eufórico, você tem que corrigir a dosagem até que ele encontre o bem-estar normal. Tá, mas, Marilene, se manifesta lá na infância. Tem, geralmente é na infância ou na adolescência. Tá. Eu posso já começar a tratar na infância para evitar que lá na adolescência, na fase adulta, essa pessoa sofra? O que acontece? Geralmente os pais costumam dizer o seguinte: é uma criança difícil, vamos ver, isso vai passar. Aí chega na adolescência, é um adolescente difícil, isso vai passar. Só que não passa. Não passa. Então, ela está sempre jogando a culpa para uma fase da criança ou do adolescente. Realmente, a adolescência é uma fase muito difícil. Tem crianças que, quando chegam nessa fase, mudam da água para o vinho. A questão da não aceitação, de querer se autoafirmar, ela erra a mão. Ela não sabe como se colocar. Naturalmente, ela vai sofrer na vida, né, com isso, né? No dia a dia, na tomada de decisão. Ninguém aguenta. A escola relata o seguinte: ninguém aguenta, é o aluno difícil. O professor está falando, ele fica olhando. Mas eu vim para isso. Assim, a minha dúvida, porque eu vejo várias crianças que são tímidas, não querem falar, até criança problema, que faz uma bagunça, né? E tudo. Agitada e tudo. Só que eu não lembro de casos de criança de mau humor. É um mau humor ou é a dificuldade que se estabelece? Não, é mau humor. É o mau humor. É o mau humor. Nada agrada aquela criança, de jeito nenhum. Ninguém. Você pode fazer tudo o que você faça uma criança sem distimia, ela vai ficar feliz. Por exemplo, ela tem aquela crise de mau humor em alguns momentos, porque você negou alguma coisa, mas aí você oferece uma outra, ela vai voltando ao normal. A criança distímica, não. Nada agrada. Nada, nenhuma outra criança agrada, nenhum passeio agrada, é muito sério. Nossa. Mas a mãe reluta em aceitar que o filho é assim. Tem que levar para tratamento. Isso. Às vezes, quando chega pra gente, a situação está muito séria, porque ninguém mais quer aceitar a convivência com aquela criança ou com aquele adolescente. É muito complicado. Amigos, e aí que ele se sente mais rejeitado, Isso. né? E ao invés de ele segurar só para ele aquele mau humor, não, ele verbaliza. Mas o que você tem? Ele fala, sua festa está muito chata. Nossa, aí é complicado, hein? Ele se torna mal-humorado e mal-educado. Isso, Exato, eles são né? irritados, eles são pessoas muito irritadiças, assim, que não conseguem ser felizes, mas também não suportam ver a sua felicidade. Então, você já começa a ver esse diferencial. Então, ele vai dizer... Ter gente ele assim vai na internet, né? Tem. Com certeza. A rede social, Às vezes eles falam mal da eles gente. devem hoje estar dominando, não A é? sua alegria, o seu bom humor, o seu estar tá bem bom. com você mesmo, causa uma angústia muito grande para aquele que não consegue sentir isso de jeito nenhum. Mas não é que ele não consegue sentir naquele momento, ele nunca sentiu isso. Ele não sabe, você vai perguntar, não sabe. Ele não sabe o que é isso. E ele vai verbalizar, sua festa está muito chata. Então ele está lá no canto olhando para todo mundo. É para isso que vocês me chamaram? Eu não acredito. Isso é assim. Não é que nem o adolescente fala assim, ai mãe, essa roupa não tá boa em você. Não é isso, Não, né? é uma coisa Olha, esse assim, decote aí tá muito... Não, isso ainda outra existe coisa, até um eu já certo entendi. humor. Ele não consegue, é realmente uma personalidade, entra um pouco na questão da personalidade, difícil de lidar. Existem muitas mulheres assim, muitas. E agora também muitos homens assim. Infelizmente, mas as mulheres são em maior incidência. Difícil, para ter um relacionamento amoroso, ninguém aguenta. Imagina a complicação aí, né? Ninguém O assunto Se hoje, as então... que são legais já não conseguem, imagina as que Pois tem isso é. aí. A maioria são solteiras. O assunto hoje, então, é distimia, né? Esse mau humor exagerado. Você tem dúvida, quer participar com a gente dessa conversa com a Marilene? Só mandar para cá um WhatsApp, 0 operadora 11 94494 5023. Hoje quem está com a gente
gente é a Meire Borges, né? Vai estar de plantão aí no WhatsApp recebendo as suas mensagens. Marilene, quando começa lá o tratamento na infância, ok? Como você falou que é genético, o tratamento ele é só direcionado para a criança distímica ou ele também vai envolver a família de uma certa forma? Precisa envolver a família. A relação, toda a terapia familiar, ela não vai trabalhar você ou você ou você. Ela vai trabalhar a relação, a dinâmica daquela família. Então é importante que todos estejam juntos. Porque não adianta você trabalhar com a criança e as mães dizendo para aquela criança, não adianta, você não é assim. Qualquer coisa que acontecer, você vai voltar com o teu mau humor. É porque não o ambiente está influenciando a criança, não é isso? Isso, o ambiente. Mas existe aquela coisa, às vezes, a avó teve um quadro de depressão muito grave, perfeito. a mãe não tem, mas o neto vai ter. Geralmente é assim, a avó teve um transtorno alimentar grave, a mãe pode não ter, mas a terceira geração, a chance de ter é muito grande. Então, a genética, em muitos casos, dá uma olhadinha, observa o que vem aí nessa árvore genealógica, porque vai influenciar a terceira geração. Se não hoje, na infância, lá na frente, pode acontecer uma situação, uma crise existencial que vai desencadear aquele fator genético. Geralmente é assim. Essas pessoas choram muito ou elas são mais frias? Não, elas têm as crises existenciais, sim, porque às vezes elas não querem perder uma amizade e elas perdem, elas sabem que foi por causa delas e não sabem como resolver isso. Elas vão ter a crise, mas não é frequente. Por exemplo, as crises explosivas não faz parte do quadro distímico. É mais de personalidade difícil, mas não da distimia. O distímico ele vai manter aquele padrão. Ele vai conseguir manter aquele padrão de incomodar o outro e não perder a paciência, porque é dele aquilo. Em compensação, se é um mau humor que acontece eventualmente, pode acontecer muito mais vezes a crise explosiva. Não é típico do distímico. A pessoa que começa a ter muito mau humor pode levar à distimia sem ter a genética? Não. Tá. Ela pode ter um mau humor que não se resolve durante um tempo, mas o distímico, ele é constante. Nada muda aquilo para ele, nem um passeio maravilhoso e nem um problema sério no serviço. É a mesma coisa. Ele vai entrar e sair do mesmo jeito. Aquelas pessoas, você já não ouviu a gente assim, volta da Europa, fala assim, eu preferia estar, sei lá, não é verdade? Então, assim, a pessoa viaja para um lugar maravilhoso, conhece, não sei o quê, caro. Eu preferia estar aqui em São Paulo mesmo. Eu já ouvi, não tá contente com nada, E né? tem casos de pessoas que falaram, eu vou levar fulana comigo, porque assim eu não preciso ficar muito tempo naquele local. Porque ninguém quer, né? Então você tem a desculpa que você levou o distímico junto, olha, eu preciso ir embora. O distímico desculpa então agora? Eu preciso ir embora porque... É uma pena, porque eu não sabia dessa É distimia, muito eu não grave, conhecia. muito grave. Bom, vamos para a pergunta sério. no WhatsApp agora. Meire Borges está de plantão. Aí, Meire, muito bom dia para você. Bem-vindo ao Tudo Posso de hoje. Bom dia a todos em casa também. Olha só, as pessoas estão perguntando se esse tratamento é oferecido na rede pública de saúde, se não, é muito caro para tratar e quando que a pessoa deve procurar um tratamento. Vamos lá, boas perguntas. Ótimas perguntas. Hospital das Clínicas. Liga para lá, se informa, tem tratamento, tem núcleos para isso. Inclusive, eles sempre estão chamando voluntários que têm algum transtorno do humor ou transtorno mental. Para pesquisa, né? Para pesquisa, para tratamento. Entre em contato com faculdades, com universidades que oferecem tratamento no 5º ano de faculdade com supervisão para ajudar realmente essas pessoas. O tratamento, ele é medicamentoso, precisa para controle do humor, sem dúvida nenhuma. Todas as pessoas que percebem, que já identificaram que o seu humor está causando problemas na sua vida social, pessoal, tem que buscar ajuda para, às vezes, precisa da medicação.
e a psicoterapia para ajudar nessa relação com o mundo, com a vida. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Assim, É qualidade de Qualidade de vida. vida, A né? terapia Qualidade é de uma vida. autoanálise, você vai Nossa. refletir e tal, eu acho muito Quantas bom. descobertas, quanta coisa você deixa de sofrer tanto por alguma coisa, quando você entende que aquilo faz parte de você, ou que não faz parte, você tem que se libertar daquilo. Traz uma qualidade de vida, te deixa mais leve, você tira fardos, peso de cima de você, que muda a tua vida completamente. Marilene, falando sobre distimia, a criança com distimia, o adolescente, ele tende a ser mal sucedido, tanto nos estudos, no trabalho, na vida profissional? Sim, geralmente são pessoas com muita dificuldade escolar. Muita, porque ele não consegue entender que aquilo é importante para ele, que aquilo tem um sentido para ele. A escola vai te ajudar a se tornar um bom cidadão, uma pessoa digna, capacitada, com um bom futuro. Não, nada disso. Ele não vê satisfação em nada, muito menos uma escola onde tem que se reunir com várias pessoas que ele não se dá bem porque não entendem ele. É uma pessoa que é muito prepotente, pelo que eu vejo, né? É. Assim, se acha, como minha filha fala, esse daí se acha. Então, se acha melhor do que eu estudo, se acha melhor do que alguém no trabalho, se acha, não é? No caso, ele se sente inferior e a Mas ele- defesa dele dele geralmente, as pessoas que precisam ser nariz muito empinado, muita arrogância, tem sempre uma resposta na ponta da língua. Ela nunca te dá, você faz alguma pergunta, ela devolve para você. O problema é interno, então ela trava uma batalha com ela mesma, mas ela projeta aquilo no mundo. Mas o problema é com ela. Quando você leva aquilo para a terapia, em questão de meses, ela desmonta na terapia. Ela chega a verbalizar, mas se perceberem que eu não sou capaz disso, que eu não vou conseguir isso, entendeu? A agressividade, muitas vezes, é uma depressão? A pessoa ela é agressiva porque ela não está satisfeita com o mundo e ela já tentou várias formas de ser entendida e ninguém entende. Então, realmente, ela vai atacar. É uma depressão, é um conflito interno muito grande. Olha, essa fala da Marilene é muito importante, inclusive para os pais prestarem atenção nos seus filhos, né? É uma somatória de fatores ali. É esse mau humor exagerado, para a criança nada tá legal, é um ir mal na escola, exatamente, é demonstrar uma prepotência como forma de se colocar... Defesa. Uma defesa, né? Se defender, se colocar acima de tudo e de todos, né? E assim, e não acreditar, como a Marilene já falou anteriormente, que isso vai passar. Que chegando na adolescência, vai passar. Aí vai chegar na adolescência, ele vai ser um aborrecente, Isso. né? E Vai ninguém é piorar. insuportável. Vai piorar, né? né? Vai piorar. E o que eu peço para os pais é que estejam atentos aos seus filhos, porque eu tenho colegas psicopedagogas que chamam os pais para passar uma avaliação do comportamento daquela criança e às vezes a mãe não aceita. Ele é assim, só que em casa ele não é assim. Não é verdade, mãe. Aceita. Sabe, são aquelas pessoas, né? Maria Cândida defendeu aqui a terapia, mas são aquelas pessoas que pensam assim, a terapia é frescura, é bobeira, não é isso, Dô? Exatamente. E não é. Ouça o que alguém especializado está passando de informação do seu filho. Leve isso a sério e ajude essa criança. Meire Borges tem mais perguntas chegando pro WhatsApp, Só né, Meire? antes, Meri, deixa eu só Oi. falar um negócio que eu já ouvi gente falar assim, eu preciso de terapia só um mês, porque eu só vou resolver uma coisinha que tá assim, fora do lugar. Né? É impressionante, não é? Assim, a impressionante, terapia é um realmente. processo, né? Vai lá, Meire. Tem uma pessoa aqui que pediu para não ser identificada e ela fala assim, meu marido é assim, um dia tá bem, um dia tá um mau humor terrível e o meu filhinho de 3 anos tá indo no mesmo caminho. A gente gostaria de saber, tem algum problema genético que justifica esse tipo de comportamento? Alguma falta de vitamina? Pode ser passado realmente de pai para filho? Marilene, e aí? Olha, falando, ela diz, a fala dela, você percebe, um dia ele está bem e no outro dia ele não está bem. O distímico, ele mantém um Tá padrão. mal todo dia. Todos os dias. Então, o que acontece? Esse estado de ânimo é que tem que ser identificado. O que acontece? O que você trouxe de ontem que você não resolveu e tirou teu humor hoje? E a criança,
Maria, ela vai por identificação e por aprendizagem. Então, se ela percebe que um dia você é assim e no outro você é assim, ela vai fazer da mesma forma. Exatamente. Vai ser por aprendizagem, porque você aprende também a ser feliz, você aprende a ser infeliz, você aprende a ter mau humor. Então, essa criança está realmente por aprendizagem, por experiência de vida, sendo conduzida a esse comportamento. Distimia e bipolaridade, não tem relação então? Tem. Tem? É porque faz parte do quadro de transtorno de humor. Então, às vezes existe um quadro distímico associado a uma bipolaridade. Pode acontecer de quadros estarem associados em comorbidade. A pessoa, além de ter uma distimia, ela desenvolveu uma bipolaridade com o tempo e aí o quadro se agrava ainda mais, né? E às vezes com um transtorno de personalidade, Só o vamos explicar borderline. o que é bipolaridade, porque muita gente não Isso é sabe, por importante. favor. A bipolaridade é quando a pessoa apresenta um estado de humor. Um dia ela está, durante um período ela está numa depressão severa, ela sai dessa depressão, entra numa euforia, uma curva intensa, ninguém entende nada, como naquele mês passado ela estava jogada literalmente numa cama com a luz apagada, sem querer falar com ninguém. Passado um tempo, ela está nessa euforia, dançando, pulando. O que é isso? Isso demonstra, pode configurar um quadro de bipolaridade que precisa de tratamento. Inclusive, tem sido mostrado numa das novelas agora, com maestria, sim, que é exatamente aquilo. Numa das novelas aí está mostrando esse quadro como é. A pessoa tem bipolaridades. São dois polos. Dois polos, né? Ou vai para um ou vai para outro. Isso É um configura... efeito montanha-russa, né? São altos e baixos. é. Né? Isso configura a bipolaridade. Ok. Mary Borges, mais perguntas? Tem uma aqui, ela está falando que o companheiro dela fez uma cirurgia bariátrica e depois dessa cirurgia, esse mau humor veio à tona. Tem alguma Tadinho. ligação? Tem alguma coisa a ver depois da cirurgia? Essa distimia talvez surgir? Tadinho, ele gostava de comer, tiraram a comida dele. O que surgiu foi uma alteração no humor que deve estar sendo grave para ela trazer a queixa, porque realmente tiraram aquilo que mantinha a alegria dele. Então, enquanto eu como o que eu quero, o que eu gosto, enquanto eu faço o que eu gosto, eu sou feliz. Ó, eu já percebi esse mau humor em pessoas que deixaram de fumar, Isso. né? Que ficaram mal-humoradas depois que deixaram de fumar. Então, essa alteração do humor, essa redução aí nos hormônios cerebrais que causam, que ajuda na alegria, é porque realmente foi tirado alguma coisa que ajudava nessa composição hormonal. Ele vai ter que achar outra coisa. Ele tem que o conversar com a exercício físico, nutricionista para ela voltar ali alguma coisa na alimentação que vai trazer essa alegria de vida dele. Isso é Tadinho. passageiro. É por isso que muita gente que faz Eu a cirurgia entendo. bariátrica, faz redução de estômago, precisa de um tratamento, de um acompanhamento psicológico, Psicológico, também. Eternamente. Eternamente, olha aí, Exatamente. Mas eu entendo ele, porque eu também adoro comer, tirar comida. E você tá sofrendo, Maria Tô Cândida? sofrendo, Faça eu tô de mau trocas. humor. Mas eu sofro, porque assim, adoro jantar fora, tomar um bom vinho, ai que delícia, ai eu não posso beber, não posso jantar, ai que coisa chata, Faça né? trocas. Mas eu pus na minha cabeça o seguinte, é por um tempo. Isso. Aí É uma depois meta. Sério? Ai, quero só ver isso. Não, a reeducação alimentar. reeducação, aos poucos, aos poucos. Depois É isso que aí, você doutor. introjeta essa reeducação alimentar, você não consegue mudar. É muito difícil. Se Você vai acostuma ao ver. comportamento, né? Isso, É verdade. exatamente. Ainda mais se aquilo te trouxe muitos benefícios, você vai falar, não, eu vou comer o meu docinho, eu vou tomar o meu vinho, mas de uma forma mais educada, equilibrada, né? É isso aí. Tudo que você faz em demasia, existe um desequilíbrio por trás. O que te faz, o que te leva àquela compulsão? Aí quando você se equilibra, encontrou o teu eixo, você não consegue mais fazer isso. Você até quer comer aquela caixa de bombom, mas não Aquilo consegue. te faz mal, né? Isso. Começa a te É por fazer isso que mal. magro é chato, magro, ai, não quer, nada contra Magro os é magros. Assim, tem a caixa de bombom, É. aí um monte de bombom gostoso, o magro fala assim, ai, minha mãe é assim, minha mãe é magra desde que ela nasceu, ela fala assim,
Ai, Maria Cândida, eu vou pegar só esse pedacinho. Mas Que raiva. mas é de ambos os Nossa. lados, porque o compulsivo irrita o equilibrado e o equilibrado irrita o compulsivo. É assim. Tem que ficar no meio termo. É isso, é isso. Marilene, muito obrigado pela tua Eu presença. que agradeço, Valeu espero ter pelos colaborado. esclarecimentos. Claro, Colaborou claro. muito, né? Embora se alguma dúvida ficou, 0 operadora 11 944 94 5023, o nosso WhatsApp sempre de plantão para que a gente possa conversar com vocês e vocês, é claro, conversarem com a gente também. E você sabia que o tabagismo também é um inimigo das nossas cordas vocais? Então, no próximo bloco, nós vamos bater um papo com o otorrino Dr. Jamal Hassan, que vai explicar quais são os aliados e inimigos da nossa voz. O Rafael acabou de falar um inimigo aí, presta atenção. A gente vai para o intervalo bem rápido e já volta.